Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente está aqui para dar continuidade nesse projeto que você está com a gente nesse link. Meu currículo está um pouquinho abaixo para vocês também verem sobre ele, mas eu sou Helenilton, eu sou contador de formação, tenho pós e MBA em gestão tributária, né? Meu foco sempre foi um pouco mais em impostos. E tenho aí 15 anos de experiência em grandes empresas, em grandes multinacionais, com foco em gestão de pessoas e de processos. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a parte econômica, o que envolve a parte financeira do público LGBTQIA+, e entrar um pouquinho nesses aspectos do que envolve a questão financeira, a questão do dinheiro em si, do poder de compra, do poder de persuasão que tem o Pink Money na sociedade, né? A força que ele tem para atingir, socialmente falando, a economia do nosso país, do mundo e etc. Eu já começo um pouquinho trazendo para a gente alguns números sobre a classe LGBTQIA+, a ótica econômica dessa categoria, vou assim chamar, esse público, né? Começo trazendo já alguns slides falando do tema, de alguns números sobre o tema. A gente tem estimado cerca de 10% da população brasileira, a gente está falando aí cerca de 20 milhões de pessoas que se identificam como LGBTQIA+. E aí, de novo, é um número estimado, até porque não é um número que se mensura, não é um número que se tem no censo, mas num censo um pouco mais antigo, quando a gente traz aí para o ano 2021, é um número estimado. Então, é um número representativo, né? Estamos falando aí de 20 milhões de pessoas, 10% da população brasileira, é um número que representa muito quando a gente olha no sentido de pessoas. A gente tem ainda, lá do censo de 2010, cerca de 60 mil pessoas, casais que se identificavam casados com pessoas do mesmo sexo. Cerca de 95% desse número tinha na época apenas o casamento de ponto de vista informal, sem estar legalizado, sem ter uma certidão de casamento, uma certidão de união estável, mas mesmo assim representativo. Quando a gente olha do potencial de gasto, a gente tem no Brasil uma estimativa de que essa população, esse público, tem um poder de consumo de 419 bilhões de reais ao ano. Estamos falando aí de 10% do PIB brasileiro. Se a gente for parar para fazer assim, uma comparação boba até, o agronegócio, que é o motor da economia brasileira, que é o que no ano 2020 segurou boa parte da economia brasileira, tem um PIB de 21%. Então a gente está falando que o público LGBTQIA+, tem um poder de compra, um poder de uso do dinheiro de quase metade do PIB do agronegócio, ou 10% do PIB brasileiro. A gente está falando de muito dinheiro. Mundialmente, o potencial de compra desse público é de 3 trilhões de dólares. Basicamente o PIB da França. Então um número grande, um número representativo. Na Europa, esse poder de consumo é de um pouco mais de 780 bilhões de dólares. E nos Estados Unidos, um pouco mais de 760 bilhões de dólares também. Então, de novo, estamos falando de muito dinheiro, de um poder de consumo muito grande. Um ponto importante, e aí vale a pena muito refletir sobre ele, 80% do público LGBTQIA+, tem cartão de crédito. E 30% desse público ele tem um poder de compra maior do que o poder de compra do público heterossexual. Então, se pensa muito mais em bens de consumo, se pensa muito mais em itens de consumo, se tem um poder muito maior de compra e um poder muito maior de barganha do ponto de vista financeiro, dá para falar assim. E aí, por que esse público tem esse poder tão grande de compra? O público LGBTQIA+, 36% dele está na classe A, 47% na classe B e outros 16% na classe C. E por que tão representativo? Se for parar para olhar outro número, o público LGBTQIA+, 57% dele tem ensino superior. Então, quando a gente fala de que tem um maior acesso ao ensino superior, obviamente vai ter mais oportunidades de crescimento do ponto de vista profissional. Isso inclui maiores ganhos financeiros e, obviamente, se cria uma cadeia de consumo que chega naquele valor elevado de consumo interno brasileiro, e aí de quase 420 bilhões de reais ao ano.
Então, parando para olhar e fazendo uma breve reflexão nesse sentido, o público é representativo, são muitas pessoas, o potencial de consumo ele é muito grande e esse potencial de consumo está atrelado às condições sociais que foram dadas a esse público a partir do grau de estudo, do grau de elevação social. Então, novamente uma abrangência muito grande, uma área muito grande para ser explorada. Saindo um pouquinho de número, e aí falando já sobre um termo que a gente conhece bastante, já ouviu falar bastante, acho que muito mais conhece, muito mais ouviu falar do que conhece, entrando no Pink Money, talvez todo mundo já ouviu falar sobre o Pink Money, a maior parte de quem está aqui com a gente, mas o Pink Money o que é? Nada mais é do que a tradução desse dinheiro, desse poder de compra que esse público tem. Então, quando a gente pega e olha para esse poder de compra, para esse poder de consumo, a gente acaba associando ele a esse Pink Money. Se a gente for traduzir literalmente o dinheiro rosa, por conta da associação da cor rosa ao público, já poderia até ser chamado de Rainbow Money, por conta do arco-íris, né? Do uso do arco-íris na identificação desse público. Mas o Pink Money é isso, ele é a tradução em poucas palavras do dinheiro, desse poder de consumo, desse poder que tem por trás de todo esse dinheiro, desse consumo que é permitido a partir desse público. Então, o Pink Money é essa tradução, e aí o mercado começa a olhar o Pink Money e a entender o Pink Money como um nicho de mercado. Porque se eu tenho muitas pessoas desse público, se essas pessoas têm um poder de consumo muito grande, obviamente eu tenho ali um nicho de mercado. Eu tenho ali uma oportunidade de passar a associar a minha marca, a associar a minha empresa, a associar o meu projeto, a associar o meu trabalho a esse público, de forma que eu passe a usar do que tem de disponível nesse nicho de mercado. Quando a gente fala de nicho de mercado, a gente fala nesse sentido, de oportunidade, né? Estamos falando aí que eu tenho um público com oportunidade de consumo, com oportunidade de gastar esse dinheiro que se tem com esse público, ou seja em bens de consumo, em bens duráveis, em serviços e etc. Então, eu tenho dali uma oportunidade de associar, de migrar o meu trabalho, de migrar parte da minha marca, de migrar minha marca como um todo, para utilizar do consumo desse público, para utilizar do que esse público tem a oferecer do ponto de vista econômico. Então, entrando já aí numa outra jogada, de um outro lado, do ponto de vista empresarial, a gente começa já a pensar o que as empresas e as marcas podem fazer para associar a sua marca, a sua posição, o seu produto, o seu serviço a esse nicho de mercado, de forma a vir a utilizar parte ou fatia do que esse público tem a oferecer, do que esse público tem a ter de oportunidade de consumo. E aí vale um ponto muito importante da coerência e da estrutura organizacional que precisa se ter, além de só querer usar do dinheiro de uma forma superficial e não querer ser achado de oportunista, por exemplo. Se a gente for pegar exemplos que se tem no mercado, do ponto de vista até de serviço, ou até de lazer, por exemplo, temos aí artistas que se associam ao público LGBTQIA+, de forma a dizer que eu sou um artista desse público, né? Se a gente for para pensar, e teve exemplos de sucesso e exemplos de não sucesso. Se pegarmos a Pabllo Vittar, por exemplo, é um exemplo de sucesso. Ela associa o seu trabalho a esse público, até porque ela faz parte desse público, e em nenhum momento se tem uma visão de que ela usou aquilo como um artifício superficial simplesmente para poder usar parte daquele dinheiro. É um exemplo de sucesso. Se a gente vai lá, por exemplo, e pega um caso do Nego do Borel, em que ele fez um clipe, em que ele estava travestido, em que ele utilizava gírias da população LGBTQIA+, mas ele não tinha um embasamento por trás daquilo, não tinha uma estrutura que segurava todo aquele embasamento que ele falava, aquilo que ele trazia.
obviamente ele foi crucificado, ele foi tratado como um oportunista que queria simplesmente vincular o seu trabalho à causa, à população, a esse público, de uma forma bem superficial, bem rasa, apenas para captar essa imagem social, afinal de contas estava no topo essa imagem do público, mas sem um embasamento, sem uma coerência. E isso vale para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial. Então, hoje, o foco principal de uma empresa, de uma marca, que quer vir a trabalhar e a usar esse nicho de mercado do público LGBTQIA+, não é simplesmente associar a marca a algo do tipo. Ela precisa, antes de qualquer coisa, pensar na sua estrutura organizacional. Faz parte dos valores dessa empresa trabalhar a diversidade, faz parte do valor dessa empresa adotar políticas de diversidade, e aí a gente entra num foco não só do público LGBTQIA+, a gente entra também em outros focos, seja ele de raça, de gênero, e N outros focos de diversidade que tem para se trabalhar no dia a dia no ambiente corporativo. Então é preciso, antes de se pensar em associar a sua marca a esse público, simplesmente de forma externa, pensar no interno. O que eu estou fazendo para que a minha empresa tenha como valor o respeito à diversidade? Estou preparando a minha equipe, preparando o meu time, preparando os meus líderes para que eles também olhem com esse olhar de diversidade, para que eu tenha também internamente uma estrutura? Isso é importante não só para deixar de associar a minha marca de uma forma vulnerável, de uma forma superficial, mas é importante também até para se atrair e reter bons talentos. Lembra que falamos há pouco que esse público tem um nível social mais elevado, de um pouco mais de estudo superior, de estar bastante na classe A, do poder de consumo muito grande? Quanto mais isso aumenta, mais se aumenta as exigências do ponto de vista disso. Então, eu tenho ainda esse nicho para atender essa exigência, como também uma outra oportunidade de atrair e de reter bons talentos. O que é importante uma empresa, organização, antes de pensar em estar associando a sua imagem, a sua marca, o seu produto, o seu serviço ao público LGBTQIA+, ele pensar se ele está fazendo internamente o que se espera do ponto de vista estrutural organizacional. Estou preparando líderes, estou preparando minha equipe, estou preparando os meus gestores para saber lidar também com a causa, para saber também lidar com a diversidade. O público LGBTQIA+, lembra de novo, ele é um público que tem uma condição social melhor, ele tem mais estudo, ele tem um acesso financeiro um pouco melhor. Obviamente, quando ele vai adquirir um produto, uma marca, um serviço, ele vai olhar também para isso. Ele vai olhar também o que tem por trás dessa empresa. Ele vai vender, ajudar a vender essa empresa se ela tiver uma estrutura consistente, robusta, confiável. Da mesma forma, ele vai também ajudar a difamar essa empresa, vou usar esse termo bem pejorativo, mas seria isso em outras palavras, caso ela não tenha essa estrutura. Caso ele perceba que essa empresa simplesmente está querendo usar do que ela tem, do que a causa tem, do que esse público tem para ser usado no dia a dia, né? O uso do nicho de mercado, simplesmente usa, deixa de lado, faz uma associação mera representativa e não um apoio formal que se existe. Então, é importante, novamente, associar a parte organizacional, cuidar da parte organizacional, tratar internamente com políticas de diversidade, tratar internamente com políticas que vão olhar com respeito para esse público, de forma que quando você passar a associar a sua marca, passar a associar o teu nome, o teu produto, o teu serviço à causa, vai ser algo natural, vai ser algo simples, vai ser algo que vai acontecer sem muito percalço, sem muita dificuldade. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ações, algumas marcas, alguns cases de sucesso e se tem noção, a gente vai conseguir visualizar isso bem visto, bem claro, que tem ações de diversas marcas que o público já conhece que é uma marca que realmente apoia, que realmente colabora, que realmente tem um embasamento muito consistente e quando ela faz ações do tipo, para a marca é só sucesso. Ela não tem que ficar provando que a ação que ela fez, que a ação que ela deixou de fazer é uma ação controvérsia, é uma ação que vai gerar daí questionamentos.
A gente pode até, por exemplo, saindo um pouquinho do foco LGBTQIA+, entrando um pouquinho de foco de raça, por exemplo, mas também falando de diversidade, a ação da própria Magalu no ano passado com relação a contratar pessoas negras como trainees, a criar um programa de trainee apenas com foco em pessoas negras. Existiu, socialmente falando, algumas pessoas contrárias, algumas pessoas que questionaram que ela queria se sobressair com relação ao programa, mas de um ponto de vista geral, foi muito bem aceito, foi um programa muito bem aceito, um programa muito bem visto, até porque ela tem uma base cultural e de diversidade muito ampla. É muito bem disseminado e guardado que é uma empresa consistente, que é uma empresa coesa e que essa ação ela faz parte do valor que a empresa tem, faz parte do valor que ela traz para o dia a dia. Então, importantíssimo pensar, de novo, na parte organizacional, não só com foco em deixar estruturado, mas também com foco em atrair, em reter talentos, com foco em sempre fazer com que qualquer ação que eu faça seja minimamente questionada, minimamente que tenha oposição a ela. Acho que é a parte mais coerente, a fala mais coerente nesse momento. Contrárias sempre vai ter, mas elas precisam ser sempre minimizadas, sempre deixadas de lado e aquela contrariedade não atrapalhar, não incomodar no dia a dia. Então, deixando essa parte do foco empresarial e entrando mais já com foco nas ações de marketing, o que as ações de marketing podem ser trabalhadas, a gente começa a olhar e aí já com a visão mais marqueteira do negócio, do ponto de vista de vender o meu produto, o meu serviço, com relação a esse nicho de mercado. Se a gente para pensar assim, lá nos primórdios do marketing, o marketing trabalhava no início sempre com foco no produto, no preço, no que ele está vendendo, naquela marca, e não simplesmente no público. Então, se fazia campanha, se fazia propostas de divulgar um produto, um serviço, muito mais com o foco naquele produto ou naquele serviço, e sem se preocupar com o que tinha em volta, sem se preocupar com o público em que eu queria alcançar. A gente vira a página de um tempo para cá e começa a olhar um pouco nisso. Qual o público eu quero atingir? Qual o público eu preciso que seja o alvo dessa minha ação de marketing? E aí é onde entra o nicho de mercado desse público LGBTQIA+. E aí volto a falar lá de novo, porque é importante relembrar. São quase 420 bilhões de reais de poder de consumo. É um público que gasta 30% a mais do que o público heterossexual em bens duráveis e bens de consumo. Então é importante quando as marcas começam a pensar em ações para vender um produto, vender um serviço, em pensar em como atingir e trazer esse grupo, esse público, para a sua parceria. E aí, de novo, se a gente for pensar aqui novamente em valores e em números, vou fazer duas comparações bem simples. 2 eventos grandes que acontecem em São Paulo anualmente, né? Quando não tinha pandemia, a gente tem que falar assim. A Parada Gay de São Paulo, que é a maior do mundo, entrou lá pro Guinness com cerca de 3 milhões de pessoas participando, e a corrida de Fórmula 1, que tem lá também em Interlagos uma vez por ano. 2 grandes eventos em São Paulo, 2 públicos, se a gente for parar para pensar, distintos que participam, mas que muito movimentam a cidade de São Paulo. A Parada Gay gera 400 milhões de giros na economia no único final de semana em São Paulo. A corrida de Fórmula 1, 300 milhões. Está falando aí, em razões de proporção, de um é 25% menor do que o outro. Então você novamente começa a pensar um público elitizado de Fórmula 1, que tem muito maior poder aquisitivo, porque quem frequenta, quem participa, geralmente é um público que tem maior poder aquisitivo, em comparação com o público LGBTQIA+, que também tem poder aquisitivo, ainda tem um consumo um pouco maior. Então 2 grandes eventos com consumo maior. Então quando as marcas começam a pensar nisso, elas começam a associar, quero ter minha marca vinculada a esse evento, quero ter minha marca vinculada a esse público. E aí ela começa a entender que eu preciso, além de tudo, além de vender o meu produto e o meu serviço, de dizer que eu sou internamente uma empresa que apoia a diversidade, ela precisa também, acima de tudo, ganhar o apoio desse público. Se você for até um estabelecimento comprar
um produto e você chega lá e tem dois produtos iguais, com valores diferentes, de marcas diferentes, você vai pensar em qual você vai levar. Obviamente, no momento você vai pelo menor valor, mas se você não tem problema em pensar no valor naquele momento, você vai escolher aquele que você mais compactua com as causas que ela traz, com aquilo que ela vende para você como algo que é muito vantajoso para o seu público que você está ali. Então, ela começa novamente as marcas a se pensar nessa associação do ponto de vista de grupo, de público e com foco em não só vender, mas no público também defender. Se algo de errado acontecer, se um evento ou outro tentar desabonar a sua marca, esse público, uma vez confiando no que você vende, confiando no produto, no serviço que você vende, ele passa a ser o seu ponto de apoio. Então, você deixa de olhar simplesmente para o que aquele público tem de dinheiro a gastar, foca também com a base no apoio desse público. E aí o apoio do ponto de vista econômico, no século XXI, que as redes sociais bombam, que cancelamento tem o tempo todo no Twitter, no Instagram, você já começa a olhar que o apoio é sempre muito importante para a marca. Uma marca não apoiada pode ser cancelada, uma marca apoiada deixa de ser cancelada. Então o marketing passa a olhar nesse momento também para o quesito o apoio que esse público tem para a minha marca. E aí, de novo, o apoio tem que ser robusto, tem que ser coerente, tem que ser coeso. Vou citar para vocês alguns exemplos. Quando a gente começa a falar de cases de sucesso, e é importante a gente trazer, talvez alguns a gente vai conhecer, outros a gente não vai conhecer, e depois, se alguém quiser mais pesquisar sobre esses exemplos, é importante, é bem bacana até para você ter uma ideia do quão importante é vincular a marca, do quão interessante e do quanto isso traz para o dia a dia. A gente pode começar pela Vodka Absolute, talvez todo mundo conheça. Ela é uma das pioneiras que associa o tema diversidade. Ela começa lá na década de 80 nos Estados Unidos a associar a diversidade, a apoiar causas da diversidade. E ela fez uma comemoração lá em 2008, quando ela fez 30 anos de tratar o tema, e lançou lá uma vodka que na embalagem tinha os símbolos do arco-íris. E aí a gente entra numa temática que o símbolo do arco-íris ele passou a ser usado em muitas marcas justamente com esse foco. Então começa lá com a Vodka Absolute, lançando uma embalagem com o símbolo arco-íris. E aí nessa hora que a pessoa que quer tomar uma vodka de boa qualidade vai lá no mercado, procura essa vodka e vê essa com o símbolo do arco-íris, ela vai comprar, porque ela sabe que aquela marca tem uma associação realmente efetiva, tem uma associação eficaz, existe por trás daquele uso da bandeira LGBTQIA+, algo coeso, algo coerente, estruturado. A gente entra aí para Nike e para Adidas, que ambas lançaram linhas Pride, né, com foco justamente nisso. E aí a própria Nike usava, quando uma pessoa compra uma camiseta, ou um tênis, ou um short que tem um símbolo, ele vai para a academia, ele está dizendo para quem está ali junto que aquela marca, que ele também apoia a causa. Então, se a gente parar para pensar aí a quantidade de marcas que passam um olhar, de pessoas que têm a necessidade ou que elas querem dizer que elas apoiam a causa, e tem boas marcas como essas duas que têm ali produtos e que a pessoa pode simplesmente comprar e utilizar e dizer que ela apoia a causa, novamente, eu vinculo a minha marca a um público que tem um poder aquisitivo, aquela pessoa pensa que ela quer em algum lugar, em um momento, dizer que apoia a causa, ela acaba associando a compra. Vou procurar então uma camisa Adidas, uma camisa Nike, porque eu sei que lá vende produtos do tipo, e obviamente você ocupa um nicho de mercado, ocupa um mercado que pode ser novamente utilizado. Continuando, falando Levi's também, a Levi's também teve campanha de uma coleção dela Pride, e novamente utilizando de artifícios para vincular a marca, né? Mas novamente com embasamento, com peças, acessórios que podiam ser usados, e usando também a bandeira LGBTQIA+. Essa próxima marca é bem interessante, o Doritos, que ele, além de usar a embalagem com a bandeira, ele usou o salgadinho também com as cores do arco-íris.
Então a gente tinha lá, além da embalagem branca, com o símbolo do arco-íris em volta dela, circundando ela como se fosse um manto, a gente também tinha os salgadinhos com as mesmas cores, né? Ele deixou de ser aquele salgadinho marronzinho para vermelho e passou a ser um salgadinho arco-íris. E o mais interessante, ela fez isso no meio da Parada Gay de São Paulo. E ela passou a distribuir esses salgadinhos para quem estava na Parada Gay. Quem não estava na Parada Gay e quisesse adquirir o salgadinho, poderia adquirir, fazia uma doação. E aí, junto com o salgadinho, vinha a bandeira, a bandeira que representa esse público, né? A bandeira do arco-íris. E não era uma compra, era uma doação. Todo o valor que era arrecadado, era em torno de R$20 na época, era doado para a Casa 1. A Casa 1 é uma instituição que tem em São Paulo, que recebe LGBTQIs a mais que foram expulsos de casa pela família. Então, tudo que era doado para esse público que não estava na Parada Gay, mas que queria adquirir o salgadinho, queria adquirir a bandeira, ele era doado para a Casa 1. Então, novamente, faz-se uma ação de associar a marca, Doritos é famoso no mundo inteiro, e ainda utiliza desse valor mercadológico para doar ele para uma instituição beneficente, de novo também vinculada ao público LGBTQIA+. A Skol também é outra que está aí com frequência falando um pouco do tema, né? E aí não só usando da bandeira ou usando das cores, mas também apoiando. A Skol também lançou lá na Parada Gay de 2017 uma latinha que aquele arrobinha do Skol não era amarelo, aquele arrobinha do Skol era na cor do arco-íris. E além dela usar a cerveja, ela era oficial da Parada Gay, então só ela vendia na Parada Gay. Isso acontecia porque ela apoiava a parte estrutural da Parada Gay. Então ela era um patrocinador. Então, além de simplesmente usar da marca para poder vender utilizando a bandeira, ela patrocinava, ela apoiava. Então, os trios elétricos eram por conta de Skol, cantores por conta da Skol. Então, novamente, quem estava naquele momento, naquele lugar, iria consumir uma bebida alcoólica. Ela mais que depressa, sabendo que ela tem um bom recebimento por parte desse público, faz a associação da sua marca ao evento, consegue utilizar uma embalagem da sua bebida para fazer esse tipo de comercialização, sucesso. Não tem como não ser diferente disso. Continuando ainda, Burger King. O Burger King tem lá o símbolozinho da coroa, né? Se a gente for parar para traduzir o Burger King, é o hambúrguer do rei. Então, quando ele pega aquela coroa que representa o rei, todo mundo conhece a coroa do Burger King. Quem que nunca, quando abriu um Burger King na sua cidade, não quis lá arrumar uma coroazinha daquela para colocar na cabeça, até para dizer que estava no Burger King? Então, o Burger King fez o quê? Transformou as cores da coroa dele, que é amarela, nas cores do arco-íris. Então, olha de novo o lance do marketing. O meu principal uso de marca, que é a coroa, eu vinculo ela à imagem LGBTQIA+. Então, nesse momento, você cria ali, além de tudo, a minha marca realmente apoia, a minha marca defende a causa. Ela utiliza do maior recurso de marketing que ela tem e associa a esse público. E o Burger King já tinha desde antes, isso foi nem no Brasil, foi nos Estados Unidos, de associar a sua marca, o seu produto à causa, a esse público. Ela lançou um sanduíche nos Estados Unidos que tinha ele com a caixinha da cor do arco-íris e com a caixinha normal. E você, quando fosse comprar, você podia escolher qual era da caixinha que você ia querer. E quando você abria as caixinhas, tinha uma frase, que o conteúdo era o mesmo. Então, indiferente de qual era a caixinha, a cor da caixinha, se era a caixinha tradicional, se era a caixinha com a temática LGBTQIA+, por conta das cores do arco-íris, o sanduíche era o mesmo. E aí, de novo, associando uma pegada bem bacana que pouco importa qual seja o seu biotipo, qual seja a sua estrutura física, qual seja a sua parte externa por si só, o seu conteúdo é o mesmo, o sanduíche era o mesmo. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você morre um LGBTQI, morre um heterossexual e se enterra, o conteúdo vai ser o mesmo, não vai ter nada diferente porque um era heterossexual, o outro era homossexual. Então, de novo, a ideia de sacar que o sanduíche era o mesmo, independente da cor da caixinha, sensacional. E aí você pega novamente as estratégias dessa empresa,
e ela possui uma estrutura para isso. Ela não usaria o seu maior símbolo de marketing, a coroa do rei, e um sanduíche seu à toa, num processo de forma muito informal. Outra que utilizou bacana isso, eu achei sensacional, foi a Coca-Cola. E a Coca, ela ainda utilizou de um jargão popular. Quem nunca ouviu aquela brincadeira de essa Coca é Fanta, né? E a Coca usou isso como estratégia de marketing. E com um foco muito inteligente, de além de ter, novamente, a latinha com a cor LGBTQIA+, ela usou lemas do tipo, essa Coca é Fanta, essa Coca é Guaraná, essa Coca é o que ela quiser. E aí, de novo, vinculando que pouco importa o jargão popular, pouco importa a brincadeira homofóbica que tem no dia a dia, o que vale essencialmente essa Coca pode ser o que ela quiser. Ela pode ser Coca com café, Coca Diet, Coca Zero, Coca o que for, ela é Coca. E isso é indiferente nesse universo. Então, ela, de novo, uma ideia muito bacana de se pensar numa piada homofóbica, porque é isso que quando se fala essa Coca é Fanta, mas associando ela a uma estratégia de marketing. A pensar que, opa, essa minha forma de falar, esse piada difamatória, ela pode ser usada como uma estratégia de marketing e eu ainda consigo dizer que, opa, essa Coca pode ser o que ela quiser. Outra empresa que usou bastante também, e aí usou pela primeira vez, quase depois de 200 anos de existência, é a Tiffany. É uma grife de joias que trouxe esse tema após quase 200 anos de existência. Lembra de novo que o público LGBTQIA+, boa parte está lá na classe A por conta do poder aquisitivo. Tiffany é uma grife de joias cara, é uma grife de joias exclusiva. E aí, quem não quer casar e ter uma Tiffany de aliança ou de anel de noivado, algo do tipo? Então a Tiffany, pensando nesse público e nesse nicho, fez uma campanha e aí um casal de homens casando e trocando alianças Tiffany. Então, de novo, demorou 180 anos para ela sacar que ela poderia utilizar, que o público que ela atende, que é o público A mais, tem um público LGBTI que ia mais dentro dele e que isso é um nicho de mercado que ele pode pegar, que ela pode atingir, que ela pode trazer para ela, que ela já sai na frente de outras grifes de joia. E aí, novamente, por que tanto tempo, talvez, para chegar nesse ponto de ter essa percepção? Difícil até entender, mas talvez ela usou esse time todo até para se aperfeiçoar e se atender e se concluir que ela realmente tinha essa intenção de fazer. Porque, novamente, embora o público que ela atenda tenha pessoas LGBTQIA+, dentro desse público, não basta simplesmente querer sair fazendo. Ela precisa ter isso coerente, coeso, de forma a fazer com que essa ação de marketing realmente seja robusta, atinja quem ela quer atingir. Outra que fez, e aí essa talvez a gente já ouviu falar bastante, que é o do Boticário, que lá na campanha de Dia dos Namorados em 2015 colocou casais homossexuais. Então tinha casais de homens, tinha casais de mulheres no Dia dos Namorados, entregando os presentes dos namorados para os seus parceiros. Essa campanha na época ela foi até alvo de ação no CONAR, com a fala de que ela feria a família brasileira. Ela feria o conceito de família brasileira. Por fim, quem entrou com a ação perdeu essa ação no CONAR. E essa campanha ainda ganhou prêmios em 2015 por conta da forma como ela foi feita, da forma como foi utilizada essa ferramenta. Porque pare para pensar, Dia dos Namorados, obviamente eu tenho casais LGBTQIA+, e por que não representar esses casais socialmente? Por que não dizer para esses casais, opa, a minha marca, ela defende essa união, ela defende esse relacionamento. Você quer presentear com um produto de cosmético, beleza, perfumaria? Conte com a minha marca. Então, novamente, uma sacada bacana, novamente uma sacada que precisava ser exposta, que precisava vir à tona, até para poder trazer socialmente. Eu tenho um público que tem uma demanda por produtos de beleza, por produtos de perfumaria, e a minha marca ela pode vender, ela pode te atender, ela pode ser o presente para o teu companheiro no Dia dos Namorados.
Finalizando essa parte das marcas, e aí a gente pode citar algumas outras, mesmo sem casos tão específicos, a Ambev se fala muito também sobre o tema diversidade, a própria Google fala muito sobre isso, a própria Visa, cartões de crédito, a gente tem cartões de bandeira LGBTQIA+, por exemplo, e a própria Gol, companhia aérea. A Gol, ela vira e mexe, tem aquelas revistas de bordo que traz reportagens com público LGBTQIA+, de casais LGBTQIA+, sempre no mês de diversidade, lá no mês de junho, ela fala muito sobre isso, ela aborda muito esse tema, e aí, de novo, é uma forma de associar. Você aqui é bem-vindo, você aqui pode estar, você faz parte desse contexto, né? Então, fazendo uma retrospectiva bem breve dessa parte das marcas, associar a minha marca é algo atual, é algo que faz parte do momento. Eu preciso dizer que a minha marca, meu produto, meu serviço apoia a causa, está junto com esse público. É uma forma que se tem de capturar esse nicho de mercado. E aí, de novo, não é simplesmente ser oportunista do nicho de mercado. É usar do oportunismo saudável realmente como nicho de mercado. É realmente apoiar, é realmente caminhar junto, é realmente ter organizacionalmente essa estrutura. É fazer com que isso funcione. E a gente vai caminhando daí para a etapa final dessa nossa conversa aqui, falando desse tema econômico do ponto de vista desse público LGBTQIA+, e eu entro muito num tema de conclusão. O que você que está aí comigo, você produtor, você artista, você empresário, você público geral, o que tem a ganhar quando você associa, quando você apoia, quando você está junto com a causa LGBTQIA+, quando você apoia esse público, essa cultura? Acho que tudo que eu falei resume, mas a gente pode parar para pensar lá desde o início, entendendo a dimensão que é esse público, o que esse público tem de poder aquisitivo, de poder de persuasão além do aquisitivo, de poder econômico, de poder de influenciar um mercado, de influenciar um produto e uma marca. Então pare e pense nisso nesse primeiro momento. O tamanho que o que representa, a força que tem esse pink money, esse rainbow money, a partir do ponto de vista econômico. Então, acho que a primeira coisa que tem que se pensar nesse sentido é a força que tem e o poder que tem. Uma vez que a gente pensa na força que tem e no poder que tem, a gente precisa, primeiramente, pensar no meu produto, no meu serviço. O meu produto, o meu serviço, ele e pode ser vinculado a esse público? Sim, pode. Então eu vou começar a pensar nas minhas estratégias internas de como organização, como empresa, como escritório, enfim, independente do tamanho que você seja, para deixar isso muito sólido e robusto. Uma vez que está sólido, robusto, coerente, coeso, eu posso realmente associar a minha marca, meu produto, meu serviço, que ele vai ser muito bem aceito, eu passo a pensar em estratégias de marketing para isso. E aí, nossos colegas do marketing conseguem muito bem pensar em campanhas que vão associar efetivamente a sua marca, que vão associar efetivamente o seu produto, o seu serviço a esse público. Uma vez que associou, meus amigos, é sucesso. Porque, de novo, é muito grande, tem um poder aquisitivo e um poder econômico muito grande, tem-se uma sede, falta-se programas, existe uma falta, uma carência de produtos para esse público. Então, quanto mais você associa, quanto mais oportunidades tem de associação, quanto mais oportunidades tem de estar junto, bacana, é sucesso. Então, de novo, pense no tamanho, pense no porte que esse grupo tem, pense na forma de como ser feito, estruture a forma como tem que ser feito e vá para frente. Chances de dar sucesso existem, elas estão aí. Ok? Eu espero ter ajudado, ter contribuído com vocês, falado um pouquinho desse tema, falado um pouquinho todos esses aspectos. Tiverem coisas a pontuar, pesquisem sobre o tema, olhem sobre o tema, procurem um pouco mais, ouvir sobre ele, mas é isso.